Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Guarde a sua Bíblia aí por enquanto, feche os seus olhos, fale com Deus, peça para Ele falar com você nesta noite. Abra sua boca e fale com Ele. Senhor, essa é a Tua palavra, Pai. Meu Deus, vem falar a cada coração, a cada vida. Meu Deus, aos que estão aqui na Tua casa, aqueles, meu Deus, que nos acompanham através dessa transmissão. Meu Deus, que essa palavra, Pai, seja transformadora, seja abençoadora para cada família, para cada lar, meu Deus. Que seja, Pai, o Teu Espírito Santo falando através da minha vida, da minha boca, Pai, para que o Seu povo seja edificado sobre a rocha que é Jesus. Nesta noite, Pai, e desta forma eu clamo a Ti e eu Te agradeço em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Abra também a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículos 3 e 4 apenas. Diz assim: porque derramarei água sobre o chão sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Olha só, nós lemos dois textos aqui que são promessas para a nossa vida. Promessas não apenas para nós, mas promessas para aqueles que virão após nós, depois de nós, os nossos filhos. Nós cantamos aqui os filhos dos teus filhos. E esse tipo de promessa de Deus, ela deixa o nosso coração muito acalentado, muito acalmado, porque nós podemos ter a certeza que Deus, como está cuidando de nós, Ele também cuidará dos nossos filhos. Além disso, cuidará dos filhos dos nossos filhos. E todos nós aqui temos a nossa história, os nossos pais, avós, todos aqui, eu acho que na escola, se não todos, pelo menos a maioria, aprendeu o que é uma árvore genealógica, de você construir ali a linha da sua descendência, o nome do seu pai de um lado, o nome da sua mãe de outro, o nome dos seus avós paternos de um lado, o nome dos avós maternos de outro, para aprender a fazer essa história. Não é assim? Quem aqui não conhece a família que tem? Todos nós sabemos quem são aqueles que vieram antes de nós. Eu, por exemplo, procurei saber quem são os meus bisavós. Eu conheci um casal de bisavós meus, o outro não conheci porque já havia falecido, mas eu tive o prazer de conhecer o meu bisavô e a minha bisavó. Eu tive esse prazer de conviver um pouco com eles. E a gente não conheceu, poucos conheceram os tataravós, não é assim? Poucos. E aí quando você joga uma linha mais para cima, quase que é raríssimo o caso em que isso acontece. E aí a gente precisa entender que nós somos uma geração, os meus pais outra geração, os meus avós outra geração, meus bisavós outras, meus tataravós outra, os meus filhos, nossos filhos outra geração, os meus netos outra geração, e só aí já são 8 gerações conectadas através de alguém. E se você parar para pensar, para você estar aqui,
para cada um de nós estarmos aqui, nós precisamos de um pai e de uma mãe. Não é assim? É ou não é? Precisamos de um pai e de uma mãe. De 4 avós, de 8 bisavós, 16 tataravós. Aí você joga uma linha para cima, que alguns chamam de trisavô, né? 32, depois 64, depois 128, depois 512. Só aí tem mais de 1000 pessoas que se combinaram em 10 gerações para você existir. Mais de 1000 pessoas em 10 gerações. Quanto tempo isso levou? Cerca de 400 a 500 anos. Não mais do que isso. Para que você existisse. 10 gerações, mais de 1000 pessoas. Quando a gente pensa nesses números, a nossa cabeça mais do que explode, porque é muita gente para que apenas você existisse. Uma combinação totalmente inesperada para que você existisse. Mais de 1000 pessoas em algumas gerações para que você pudesse nascer. Você já parou para pensar nisso? Se você jogar 5 linhas de gerações para cima, já dá um número absurdo. Dá um número enorme. Então eu entendo com isso, que o cuidado que Deus tem comigo é muito grande. Hoje nós estamos fazendo a bênção geracional aqui. Em todo o estado de São Paulo está acontecendo a bênção geracional. Algumas igrejas já fizeram domingo, outras vão fazer no próximo domingo, outras vão fazer em outra data. Mas é um projeto de todo o estado de São Paulo. Uma visão que o nosso presidente estadual teve, para que as famílias fossem abençoadas. Um projeto que surgiu no coração de Deus, para que as famílias se unissem e se reintegrassem. Porque eu tenho certeza que você não concorda 100% com as pessoas que são da sua família, que são seus familiares, com quem está aí do seu lado. Você não concorda 100%, mas uma coisa você concorda, que vocês são uma família, e isso basta, isso é suficiente. Mesmo a gente não concordando 100%, mesmo a gente divergindo em pensamentos, divergindo em comportamentos, nós somos família. Fala para quem está do seu lado: nós somos família. Nós somos família. E a nossa família é o nosso maior patrimônio. Não há bem que substitua a nossa família. Não há bem físico, material, que substitua o quanto a nossa família vale. Não há. Você pode receber uma fortuna, você trocaria tudo pela sua família. Você trocaria tudo para você ter a sua família bem. Você daria todos os seus bens para que a sua família estivesse bem. E é só alguém da sua família ficar doente, necessitado de um cuidado, que esse desprendimento ele aparece muito rápido. Não é assim, irmãos? É ou não é? Eu lembro que meu pai, quando ele ficou internado no hospital, tinha um plano de saúde, mas o plano de saúde era ruim, não cobria apartamento, era enfermaria, ele estava muito debilitado. Ele falou: Flávio, eu queria passar mudar o plano de saúde, para eu poder ter direito ao apartamento, mas ele já estava internado. Eu fui procurar a diretoria do hospital na época, e a diretoria falou: olha, Flávio, para ele migrar o plano, primeiro você tem que quitar tudo, tem que passar para o particular, porque o plano não permite isso no meio de um tratamento. Não dá para fazer um upgrade no plano no meio de uma internação.
E eu pedi para fazer as contas na época. Falei, quanto ficaria para eu ver o que dá para fazer? E eles me passaram um valor tanto. Eu falei, meu pai pediu, meu pai vai ter. Peguei o carro, tinha uma caminhonete na época, levei na loja. Era um amigo meu, dono da loja. Eu falei, cara, eu preciso vender meu carro. Ah, cara, mas ele jogou lá embaixo o preço. Eu falei, meu irmão, expliquei, meu pai está no hospital, assim, assim, assado, e eu preciso de tanto por esse carro. O dinheiro vai sair daqui e vai para a conta do hospital. Flávio, pode levar. Deixa o carro aqui, já estou depositando dinheiro para você. Peguei o dinheiro, todo no hospital lá, na época. Meu pai, e aí, deu certo com o plano de saúde? Tudo certo, pai. Tudo tranquilo. Ah, graças a Deus. Ia dar certo, né? Falei, deu tudo certo. Pronto. Tudo certo. Depois que meu pai saiu do hospital, que ele perguntou, cadê o carro? Aí eu fui explicar para ele. Deus, Ele cuida da gente. A gente faz a nossa parte. É só alguém da nossa família precisar que a gente se desprende. A gente não pensa nos bens materiais. A gente pensa em primeiro lugar no quê? No bem-estar da nossa família. É a primeira coisa, porque não faz sentido eu ter algo e a minha família estar necessitando. Alguém da minha família estar passando por necessidade. A gente se desprende. A gente não pensa duas vezes. A gente não pondera. Não põe na balança. Meu pai estava com câncer terminal decretado. O médico tinha dado para ele horas de vida. Eu nem coloquei na balança se ele ficaria horas naquele quarto. Mas ele ficou uns 4, 5 dias só. E foi para casa curado, em nome de Jesus. Curado. Por completo. Deus faz. Deus cuida da gente. O que Deus faz por nós não tem preço. E o nosso Deus é um Deus geracional. Repita comigo, fala assim, o meu Deus é um Deus geracional. Não é à toa que Ele é conhecido por Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É assim que Ele é conhecido, Deus de gerações. Por quê? Porque Deus instituiu a família. O maior bem que Deus deixou nesta terra foi a família. A nossa família. Fala para quem está do seu lado, o maior bem que Deus deixou nesta terra é a minha família. É o melhor que Deus deixou. O melhor que Deus permitiu que pudesse ter na face da terra. Tem um exemplo que eu quero dar. Tem até um negócio para colocar na tela aí. De dois homens, Jonathan Edwards e Max Jukes. Coloca na tela a hora que vocês conseguirem, é para mim. Quem são esses homens? Jonathan Edwards. Esse cara, ele veio de uma família os avós dele eram pastores. Ele era pregador do evangelho, se converteu, aceitou Jesus. E ele começou a pregar o evangelho, se tornou pastor. O Max Jukes vinha de uma família de pessoas, começa que eram ateus. E ele era um ateu fervoroso, que falava que Deus não existia. E ele tinha problemas, porque a vida dele não andava para frente. Ele declarava com toda a força que Deus não existia. E os dois são contemporâneos. Os dois viveram na mesma época. Cresceram na mesma época. Mas olha o que uma pessoa abençoada e uma pessoa amaldiçoada pode gerar para as gerações futuras. A gente olha lá, Max Jukes, dos seus 540 descendentes após ele, 310 morreram como indigentes. Olha isso, 150 criminosos, 7 assassinos, mais de 100 bêbadas, e da família dele, 190 eram prostitutas. Olha que vida. Mas a partir dele tudo isso aconteceu.
E olha do Jonathan Edwards, 13 presidentes de universidades. Que mais? 65 professores universitários, 75 militares, 80 servidores públicos, 60 escritores, 60 doutores, 30 juízes, 100 pastores, 100 advogados, 3 senadores dos Estados Unidos e um vice-presidente dos Estados Unidos. Qual que é a diferença? A palavra de Deus diz que nós veremos a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Que nós veremos a diferença. Aqui tem um exemplo muito claro. O que esses homens deixaram para os seus familiares? O que esses homens deixaram de legado? O que eles deixaram de legado? A palavra de Deus diz que Ele abençoaria até 1000 gerações daqueles que amam e servem, obedecem ao Senhor. Mas que Ele castigaria com maldição até a 3ª e 4ª geração daqueles que desobedecem ao Senhor, daqueles que se desagradam ao Senhor. E o que isso tem a ver? A pastora conta uma história aqui de uma avó que teve a sua filha com 16 anos. Essa menina que nasceu, ela teve a sua filha com outros 16 anos. A descendência. Então a avó teve a filha com 16, essa filha cresceu, com 16 ela foi mãe, não é isso? A filha, a neta, com 16 foi mãe. E alguém na família acordou, falou: opa, tem maldição na família. E orou sobre a vida daquela moça, daquela criança que era na época ainda, a menininha que havia nascido. E orou e declarou que a maldição cessaria de uma vez por todas. E aquela criança, aquela menina cresceu, passou dos 16 e não teve filho naquele tempo. Então nós precisamos entender. A ciência, ela declara que não é maldição hereditária, mas a ciência fala de doenças hereditárias. Não fala isso? Mas elas cessam em 3 ou 4 gerações. Não passa disso. A Bíblia, antes da ciência descobrir, a palavra de Deus já declarava que Deus, Ele amaldiçoa aqueles que desagradam o Senhor até a 3ª e 4ª geração. O que a ciência conhece como doença hereditária, no mundo espiritual nós conhecemos como maldição hereditária. Será que é apenas uma coincidência? Pastor, mas o senhor está espiritualizando tudo. Se o mundo espiritual não existe, então eu desconsidero. Mas o mundo espiritual é real. As coisas acontecem no mundo espiritual e influenciam a nossa vida. E o que nós fazemos influencia o mundo espiritual. Você acha que esses exemplos que foram dados aqui era apenas por comportamento? Ou por causa de um mundo espiritual que se movia? Quando nós entendemos, quando nós aprendemos, a gente não esquece mais. É como, muitos dizem que é como andar de bicicleta. Quem aprende a andar de bicicleta nunca esquece. Pode passar anos, vai subir numa bicicleta, vai sair pedalando. Então a partir do momento que você entende, que você compreende, que você aprende, você não esquece mais. E Deus nos dá o poder de escolha. Abra lá sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11. A partir do versículo 26. Acompanhe comigo aí. Olha o que diz o texto. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno. E a maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguirem outros deuses que vocês não conheciam.
Quando o Senhor, o Deus de vocês, o tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal, ou Moré em algumas versões, não é isso? Gerizim e Ebal. Mas pronunciar a bênção e pronunciar a maldição. Quando o povo de Deus, ele herdou a terra que havia sido prometida, aquela mesma terra que está em guerra agora, em disputa, aquele mesmo lugar, sobre um monte, subia metade das tribos, e eles pronunciavam as bênçãos de Deus. E metade das tribos subia no outro monte para pronunciar as maldições. Para que isso? Para eles se lembrarem das bênçãos e para eles se lembrarem das maldições. Para eles nunca se esquecerem de quais eram as promessas de Deus. Do que Deus havia prometido para eles. A bênção sobre aqueles que amam e obedecem. A maldição sobre aqueles que desobedecem ao Senhor. E o Senhor coloca diante de nós hoje a bênção e a maldição. Fala para quem está do seu lado: o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. Pergunta para essa pessoa aí: o que você escolhe? É uma pergunta difícil de responder? É uma pergunta difícil? Ela é muito fácil de responder. Nós escolhemos a bênção, é óbvio. É óbvio. Mas escolher a bênção não é apenas escolher um presente, é um caminho a ser seguido. Quando eu escolho algo que eu quero receber de Deus, eu estou escolhendo um caminho que eu quero trilhar. Então, através desse caminho que eu vou trilhar, eu vou receber de Deus as bênçãos. Mas há pessoas que escolhem outro caminho. Elas não entendem que elas estão escolhendo apenas presentes. São caminhos a serem trilhados. E aqueles que escolhem outro caminho, eles recebem a recompensa pelo seu caminho. A palavra de Deus diz: tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Há pessoas que se sentem ameaçadas com esse texto. Elas ficam com medo quando escutam esse texto. Mas há pessoas que o seu coração fica alegre. Por quê? Porque elas sabem o que elas têm plantado. Você sabe o que você tem plantado? A semente que você tem plantado é boa ou é ruim? A semente que você tem plantado é de amor, de justiça, ou é de ódio e de iniquidade? Quais sementes você tem plantado? Que caminho você tem escolhido seguir? O Senhor coloca diante de nós hoje a bênção e a maldição. Qual que você tem escolhido? Não é escolher um presente para receber, é escolher que caminho trilhar. E esse caminho terá recompensas. Se você escolheu o melhor caminho, as melhores recompensas. Se você escolheu o pior caminho, é óbvio, as piores recompensas. Quantos entenderam? Diga amém. Você precisa fazer uma declaração nesta noite. Você precisa declarar nesta noite a bênção sobre a sua família, a bênção sobre a sua casa. Há pais e mães que muitas vezes olharam para os seus filhos no momento de raiva, no momento de descontrole, no momento de nervosismo, e falaram assim: você é burro, você é burra, você não serve para nada, você não vai dar em nada. Essa maldição será quebrada hoje à noite. Quantos pais, por falta de sabedoria, declararam palavras de ódio, declararam palavras de maldição sobre os seus filhos? Quantos pais fizeram isso por falta de entendimento? Quantos pais fizeram isso
porque simplesmente copiaram o que os pais deles haviam feito dessa forma. Porque você é um idiota, porque você é burro, porque você não dá certo, tudo que você faz dá errado. E a pessoa cresce, o que acontece com ela? Dá tudo errado. O Richard, quando começou a ministração, ele falou a respeito do poder da palavra. Aquilo que nós declaramos tem poder no efeito. O que nós declaramos, acontece. E se você falar para os seus filhos, você é bênção, você vai mais longe do que eu, você é como uma flecha que foi lida ali no Salmo 127, você vai muito mais longe, você vai alcançar lugares que eu nunca pude alcançar, os sonhos que você vai realizar, serão sonhos muito maiores do que os meus. O meu pai, bêbado no bar, e eu ia para o bar à noite, para ficar do lado do meu pai, que eu era criança, para eu ficar do lado dele. O meu pai bêbado, ele batia a mão na minha cabeça e falava assim, aqui, ó, esse aqui é meu filhão, esse aqui vai ser mais rico do que eu, esse daqui vai crescer mais do que eu, esse aqui vai andar por lugares que eu nunca fui. Bêbado, o meu pai declarava bênção sobre a minha vida. A gente precisa acordar, a gente precisa acordar e começar a proferir palavras de bênçãos. Depois que o meu pai descobriu que as palavras que ele falava tinham efeito, aí não parou de abençoar mais. Aí ele punha a mão na cabeça, abençoava, declarava, profetizava as bênçãos. Mas antes dele ter entendimento, ele já declarava que os filhos cresceriam mais do que ele. E você quer saber? Eu e meu irmão crescemos muito mais do que o meu pai e a minha mãe. Graças a Deus por isso, porque eles nos abençoaram. O meu pai e a minha mãe sempre nos abençoaram, sempre profetizaram palavras de bênção sobre nós, sempre proferiram palavras de crescimento, e isso fez toda a diferença na nossa vida. E você vai declarar hoje palavras de bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Fique de pé no seu lugar. Quando nós nos casamos, a gente assume a família do cônjuge. Então a família da minha esposa é Ponsone, a família do meu lado, Virginelli. Então quando eu for declarar aqui, eu vou fazer uma declaração, eu vou declarar que eu abençoo os Ponsone e os Virginelli. Quantos entenderam? Diga amém. Como é o nome da família do seu cônjuge? Como é que é? Kleber, qual que é? Almeida. E o seu? Cassiano. Então ele vai declarar, eu abençoo os Almeida e abençoo os Cassiano. Amém, irmãos? Todos entenderam? Então você vai profetizar que você está abençoando a sua família por completo, por completo. Tem até uma historinha de uma sogra, porque quando a gente casa com a família também, né? E quando eu casei com a minha esposa, a minha sogra se tornou a segunda mãe. Mas diz uma historinha que a sogra foi visitar o genro e a esposa, bateu na porta. Sogra bate na porta que horas? 5h30, 6 da manhã. Bateu na porta, o genro abriu, falou assim, meu genro querido, eu vim para ficar o tempo que vocês quiserem me receber aqui. Ele falou, mas a senhora não vai entrar nem para tomar um café? Brincadeira, meu amor, eu amo minha sogra. Mas você vai abençoar a sua família. Amém, irmãos? Então você vai declarar que você abençoa os fulano e os fulano. Eu vou declarar que eu abençoo os Ponsone e os Virginelli. Amém? Então repita comigo, diga assim: o meu Deus é o Deus geracional dos Ponsone e dos Virginelli. É isso aí, tem que ser bagunçado mesmo.
Para ensaio ficou bom, mas a bênção tem que sair da sua boca. Da sua boca. Então declare agora assim: o meu Deus é o Deus geracional dos Ponsoni e dos Virginelli. Aê! Saia do seu lugar, venha à frente. Nós vamos orar em família. Eu vou pedir para cada sacerdote do seu lar, cada pai de família ou cada mãe de família, pegar já um olhinho na sua mão antes de se separar aqui na frente. Então, pega e vai para o seu lugarzinho junto com a sua família. Podem vir todos aqui à frente. Kellen, fica do lado do Richard ali. Kellen, Cristine. É isso aí, irmãos. Vai dando espaço aí. A criançada já chegou. Abre espaço para quem está chegando. Você já pegou o olhinho? Eu dei o exemplo do Rodrigo e do Donizete várias vezes. O Rodrigo é o sacerdote do lar dele, o Donizete é o sacerdote do lar dele, mas numa oração específica, quem vai abençoar toda a família vai ser o sacerdote da família, o mais velho. Mas o Rodrigo vai pegar o olhinho para levar para casa e para orar pela família, e o Donizete também. Então, os pais de família peguem o óleo. Fica aqui, vem para cá. O louvor é cantado. Amém, Jesus. Graças a Deus. Todos pegaram? Então você vai ficar com a sua família, coladinho com a sua família, e nós vamos profetizar sobre a nossa casa. Amém, irmãos? Você vai orar pela sua família, você vai profetizar sobre a sua família, e você vai segurar em suas mãos por enquanto o óleo aí com você. Segure na sua mão, dê a mão, dá um jeito aí de ficar colado com a sua família, mas segure. E você vai repetir essa oração comigo, você vai orar comigo desta forma. Você vai repetir a oração. É uma declaração que nós estamos fazendo, porque essa declaração ela vai derrubar toda e qualquer maldição que tenha sido lançada sobre a nossa família. Toda e qualquer maldição cairá por terra. Amém, irmãos? Então feche os seus olhos. Você já está com a sua família aí, unido em família. Declare comigo, diga assim: Senhor meu Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, em nome de Jesus, é que invocamos o Senhor. Nesta noite, com o óleo em minhas mãos, entro em oração ao meu Deus, que é geracional. Eu estou abençoando a minha casa. Benditos serão os meus no campo e na cidade. Abençoados serão os meus no ventre. Todos os meus filhos serão abençoados. O trabalho do solo, dos animais, das crias, ou seja, tudo que a minha família fizer, em criações, em plantações, serão abençoados. Benditos serão os meus quando entrarem e quando saírem. Cairão por terra aqueles que se levantarem contra eles. Virão por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos. Os meus, em tudo onde colocarem as mãos, serão abençoados.
serão conhecidos como povo santo, povo escolhido, causarão medo a quem estiver à sua volta. Multiplica, Senhor, sobre eles a bênção, em nome de Jesus. Eu profetizo que o fruto do ventre é abençoado, e eu desejo que o Senhor abra do seu bom tesouro sobre os meus, abrirá os céus e derramará chuva no tempo certo, e abençoará as obras das suas mãos. Os meus estarão por cima e não por baixo, serão sempre cabeça e nunca serão cauda. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo toda a minha casa e toda a minha família. Aleluia! Aplauda bem forte o nome do Senhor.